Além disso, a escravidão por dívida foi praticamente finalizada através dessa concessão do Senado. O período de república é um período de expansão de Roma. E essa expansão começa na Península Itálica, a partir do século V. Os romanos derrotam os gregos de Tarento, derrotam os etruscos e passam a exercer o controle em praticamente toda a Península Itálica. Mas eles não se limitaram apenas à Península Itálica, não. Ocorreu um conflito chamado de Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas eram um conflito entre os romanos e os cartagineses, as pessoas que habitavam Cartago, no norte da África. Romanos e cartagineses, na verdade, estão disputando a posse da Sicília e o controle da navegação no Mediterrâneo. Após 3 longas batalhas, 3 guerras púnicas, os romanos venceram e passaram a controlar o mar Mediterrâneo, chamado por eles de Mare Nostrum. O mar Mediterrâneo formava mais ou menos um lago para o Império Romano. Essa expansão gerou profundas transformações na sociedade romana. A primeira delas foi a expansão das atividades comerciais, principalmente a partir da vinda de produtos de várias províncias em direção a Roma. Uma outra transformação importante após esse período de expansão foi a ampliação da arrecadação tributária, principalmente porque Roma cobrava impostos sobre as novas províncias que se anexavam a Roma, ao governo romano. Destaque também para uma outra transformação, o surgimento de outra classe, a classe dos homens novos ou cavaleiros. Esses homens novos ou cavaleiros eram plebeus que enriqueciam a partir das atividades comerciais e através do arrendamento da cobrança de tributos. Espera aí, professor, como é que funciona isso? O Estado arrendava a cobrança de tributos para esses homens novos, de maneira que esses homens eram responsáveis pela cobrança, ficavam com uma pequena parte e entregavam o restante ao Estado. Muitos enriqueceram por causa disso. Bem, por outro lado, para a maioria dos plebeus, as condições não eram das melhores. Nós temos um agravamento das condições sociais dos plebeus. E aí eu não quero nem falar da exclusão política que eles sofriam, né, por causa do controle do Senado. Esse agravamento ocorre principalmente por atividades econômicas ligadas à economia. Por quê? Com a expansão das atividades comerciais, vinham produtos de várias áreas de Roma, desse monumental domínio romano. Esses produtos, quando chegavam em Roma, faliam boa parte dos plebeus agricultores que não conseguiam concorrer com a produção de outras províncias. Empobrecidos, esses antigos agricultores acabavam tendo que ocupar os grandes centros urbanos e esperavam por uma ação do Estado para conter a sua fome. O que o Estado fez? O Estado fez a política do pão e circo. Como assim? O Estado patrocinava grandes espetáculos, como os espetáculos dos gladiadores, no filme que nós vimos recentemente. Nesses espetáculos, a população recebia alguma comida e ficava feliz, ou seja, ela deixava de questionar os seus problemas sociais, políticos e econômicos, né? Essa história para você, ela é meio familiar, principalmente se nós lembrarmos dos períodos como o período da Copa do Mundo e mesmo do Carnaval, onde temos essa válvula de escape e nós brasileiros esquecemos os nossos problemas. Mas os romanos não esqueceram, não. 2 tribunos da plebe, os irmãos Caio Graco e Tibério Graco, entre 133 a.C. e 125 a.C., realizaram um conjunto de revoltas a favor de reforma agrária. Mas, infelizmente, os irmãos Graco foram assassinados e o seu assassinato fez com que a população ficasse ainda mais revoltada. Alheios a essas revoltas sociais, a essa convulsão social, alguns generais romanos se destacavam em campanhas militares importantes. Um desses generais, por exemplo, era o general Mário, que se destacava nessas campanhas militares. Bem, os patrícios começaram a perceber que poderiam utilizar a figura desses generais para garantir relativa estabilidade política ao regime, controlando a revolta dos plebeus. Com apoio do patriciado, surgem os ditadores. E o primeiro ditador foi o general Mário.
Não esqueça isso. Mário promoveu uma série de reformas no exército, como, por exemplo, a sua profissionalização, pagando soldos aos legionários romanos. Além disso, após 25 anos de serviço militar, muitos desses legionários recebiam possessões de terra para se sentirem estimulados a lutar por Roma. Depois de Mário, nós temos a figura de um outro general que também vira ditador, é a ditadura de Sila. Sila era um pouco menos popular do que Mário. O que Sila faz é tentar acabar com as revoltas da plebe, utilizando principalmente da força. Sabe o que Sila fez? Sila acabou com a figura dos tribunos da plebe. Você deve ter percebido que a população não ficou muito feliz, e um desses que não ficou muito feliz foi Espartacus, que lidera uma revolta em 73 a.C., revolta que nós vamos mostrar alguns trechos no filme de nome homônimo, o Espartacus. Vamos lá? Vamos falar agora sobre o primeiro triunvirato. E quando eu falo em triunvirato, eu estou me referindo ao governo de 3 generais, Júlio César, Pompeu e Crasso. Os patrícios, mais uma vez, enxergavam nesses generais a possibilidade de sufocar essas revoltas dos plebeus. Apesar de todos os problemas, esse primeiro triunvirato conseguiu conquistar a Gália. E existe um filminho, uma historinha muito interessante sobre essa conquista. Esse filme é o Asterix e Obelix, que na verdade narram a trajetória dos gauleses na campanha contra o Júlio César, quando o Júlio César partiu para a dominação da Gália. Vai aí uma boa sugestão para que você veja e se intere um pouco da conjuntura do período. O Júlio César logo se mostrou o mais importante de todos os membros desse triunvirato e passou a exercer o controle, principalmente após a morte de Crasso e após a derrubada de Pompeu. Nós começamos então o governo, a ditadura de Júlio César. Infelizmente, Júlio César foi vitimado por uma conspiração palaciana. Depois da ditadura de Júlio César, nós temos a formação do que chamamos de Segundo Triunvirato, formado por outros 3 oficiais do exército romano: Lépido, Marco Antônio e Otávio. O Otávio mostrou-se o mais importante de todos esses membros do Segundo Triunvirato. Otávio, que realiza uma perseguição ao Lépido, ele derruba o Lépido e persegue Marco Antônio. Marco Antônio acaba se refugiando no Egito, onde era casado com a regente Cleópatra. Júlio César não se conteve. Júlio César enviou tropas ao Egito para perseguir e prender Marco Antônio. Diante da proximidade das tropas comandadas por Júlio César, Marco Antônio e Cleópatra se suicidaram. Bem, com a ascensão de Otávio, nós vamos entrar num novo período da história romana. Vamos começar a falar no Império Romano. Otávio vai realizar uma forte política de centralização do poder em si próprio. Com isso, Otávio vai aos poucos diminuindo o poder do Senado romano. São reformas importantes. Além disso, o Otávio vai adotar o título de Otávios Augustus. Augustus, que significa o divino, é isso mesmo. O Otávio fazia questão de que a população o visse como um deus. Ele buscava legitimidade divina para o seu poder. Bem, Otávio realizou uma série de reformas administrativas importantes, como o controle do tesouro, a criação do correio. E, além disso, Otávio procurou fazer com que o Estado fosse o responsável pela cobrança dos impostos, e não mais aqueles que arrendavam, os particulares que arrendavam a cobrança dos impostos, que eram conhecidos como publicanos.